Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Orlando pela direção do culto. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Hoje eu trouxe uma tradução diferente, porque eu estudei também na tradução da Strong. Então, falarei alguns versículos aqui da Strong. Tiago 1, versículo 2, a epígrafe é acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Glória a Deus. Irmãos, nesses versículos que nós lemos aqui, eu farei uma abordagem sobre esse capítulo de número 1. Há algumas coisas que nós precisamos só relembrar aqui, como, por exemplo, a epístola que Tiago escreve, ela tem algumas peculiaridades, dentre elas, Tiago escreve essa epístola, essa carta, entre mais ou menos 45, 49, entre 45 a 49 a.C. Uma outra coisa também muito importante, essa epístola ela é conhecida como as cartas gerais, porque ela não é endereçada a nenhuma igreja em específico, ela não é endereçada a nenhuma pessoa em específico. Como assim a nenhuma pessoa? Paulo escreveu a Filemão. Então essa carta aqui ela é escrita a um povo, judeus convertidos, que estão em todo o mundo naquela época. Essa carta também serve para nós. Uma outra coisa também muito importante aqui nessa carta é que nós estamos falando de Tiago, o próprio autor. Esse Tiago é um Tiago irmão de Jesus. E por que eu digo isso? Porque pelo menos aqui no Novo Testamento foi registrado 3 Tiagos. O primeiro Tiago é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o apóstolo. Ambos eram apóstolos, e dentre muitas referências, ela está registrada em Mateus capítulo 4, versículo 21. Existe também um segundo Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu, Mateus capítulo 10, versículo 3. Este também era apóstolo. E agora nós temos o terceiro Tiago, que é este Tiago que eu estou mencionando aqui, o irmão de Jesus, que pelo menos 2 registros importantes, Mateus 13, 55 e Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 18. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse Tiago aqui, irmão de Jesus, no começo do ministério do seu irmão, o seu meio-irmão Jesus, porque
o pai de Tiago é José, mas não é o pai de Jesus, porque nós sabemos que Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Mas esse Tiago aqui, no começo do ministério do nosso Senhor, ele não acreditou que Jesus era o Messias. Ele não conseguiu acreditar que o irmão dele, o meio-irmão, era o enviado de Deus. E aí, 8 dias depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estão trancados dentro da casa de Maria, que nós conhecemos como cenáculo, e de repente, com as portas fechadas, Jesus atravessou as paredes, sentou na mesa e disse: Pai seja convosco. Então foi nesse momento que Tiago acreditou que Jesus era o Messias, né? E o mais lindo disso tudo é que Jesus, ele não constrangeu Tiago como constrangeu Noé. Para Noé ele disse: toca nas minhas marcas, nas minhas feridas. Mas Tiago simplesmente viu o seu irmão ressurreto. E este mesmo homem que no início não acreditou, depois acreditou, decidiu se tornar um seguidor, iniciou um projeto de Deus na vida dele, virou um dos líderes da igreja e morreu pela causa de Cristo. Então Deus, ele tem esse poder sobrenatural de muitas vezes as pessoas não reconheçam ele em alguns momentos da sua vida, mas em algum momento, como diz a própria palavra de Deus, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê assim? Glória a Deus. Então, Tiago é bem direto e ele já começa o verso 3, e também é a minha proposta nessa noite. Tiago, ele já começa o verso 3 dizendo: meus irmãos, tende grande gozo. E isso aqui é uma coisa um pouco mal entendida quando nós começamos a ler, pelo menos eu tive esse entendimento, porque nós sabemos que o gozo aqui é alegria. Como alguém vai ter alegria em ser tentado? Como alguém vai ter prazer em estar sendo provado? Será que alguém, quando está desempregado, tem prazer e alegria em estar desempregado? Será que alguém, quando está sendo tentado, provado, vivendo dias difíceis, essa pessoa sorri e expressa felicidade por estar vivendo esse momento? É óbvio que não. Tiago aqui não está dizendo de uma alegria em que nós nos alegramos por aquilo que está acontecendo, mas Tiago está querendo dizer que esta alegria deve ser entendida como uma oportunidade de vermos as ações de Deus através disso que está acontecendo. Então Tiago, nas entrelinhas, está dizendo que nós devemos nos alegrar por saber que Deus está permitindo vivermos tempos difíceis, tempos de provações, tempos de tentações, tempos de portas fechadas. Por quê? Primeiro, Deus não é só um Deus de portas abertas. Deus só não é um Deus da saúde, mas Deus também está na doença. Deus está também na nossa vida quando as portas estão fechadas. Então Tiago está dizendo a nós, através dessa epístola, que nós devemos ter gozo, ter alegria. A Bíblia Strong, ela traz uma tradução um pouco diferente, mas que também abre uma mentalidade para esse texto. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, quando vos encontrares em várias provações. Tiago está dizendo aqui, e a tradução da Strong deixa muito bem claro isso, que quando nós estamos vivendo momentos difíceis, devemos ligar o alerta. Opa! Deus quer realizar alguma coisa através disso. Deus quer fazer alguma coisa através disso. Deus está me alertando que é através disso que o nome dele vai ser glorificado. Bem, e aí o Tiago, ele continua dizendo o seguinte, que essa fé, essa alegria de cair em tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Em outras traduções,
perseverança. Tiago está dizendo que a prova da vossa fé. Que prova é essa? O que eu tenho dito aqui, as provações. Então Tiago está dizendo o seguinte: as provações que vivemos são testes de Deus, são provas de Deus. Nós precisamos olhar com essa perspectiva, uma perspectiva que não é humana, mas uma perspectiva que é dos céus. Todas as vezes que nós enfrentamos tempos difíceis, estes tempos difíceis, através da nossa fé, podem produzir em nós perseverança. Nós precisamos enxergar que quanto mais eu sou provado, mais resistência Deus cria em mim. Quanto mais eu passo por aflições, quanto mais eu desfruto de tempos difíceis, Deus aprimora em mim um espírito reto. Deus aprimora em mim uma coragem dos céus. Todas as vezes que Deus me coloca em tempos difíceis, Deus quer ensinar algo para mim. Deus quer mostrar para mim que Ele tem o poder. Eu preciso fazer pela palavra de Deus você entender isso aqui nesta noite. Tempos difíceis forjam pessoas valorosas diante do céu. Deus jamais entregará algo que você não tem capacidade de enfrentar. Deus jamais permitirá que você viva noites escuras, se um dia o sol não irá amanhecer pelo poder da sua palavra. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei se você entrou vivendo tempos difíceis, mas Deus usa minha boca para dizer: é neste tempo que eu estou trabalhando em você, é neste tempo que você está me conhecendo pelo lado de dentro, é neste tempo que eu estou aprimorando a sua fé. Louvado seja Deus. Então, o que me faz viver esse tempo e crescer nesse tempo? Adquirir paciência nesse tempo, adquirir perseverança neste tempo, é a fé. Ele mesmo diz aqui no texto: a prova da vossa fé. Ou seja, eu não posso viver um tempo difícil achando que é simplesmente algo que deveria acontecer e que não tem propósito nenhum. Eu não posso me render ao dia mau e acreditar que se eu não fizer nada e não reagir no mundo espiritual, isso vai passar. Existem pessoas que vivem em ciclos de queda na sua vida. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está crente, outro dia não está. Um dia está querendo Deus, outro dia não. Geralmente essas pessoas só querem Deus quando estão desfavoráveis, quando o tempo ruim chega. E isso não é uma palavra para atacar o teu coração, isso é a Bíblia. O Antigo Testamento, o povo, foi falado aqui, o pastor Orlando falou sobre o deserto. Irmãos, Deus matou uma geração toda no deserto, porque todas as vezes que Deus fazia alguma coisa, ou permitia alguma coisa no deserto, a boca deles declarava: era melhor estar no Egito, porque no Egito eu tinha água, no Egito eu tinha comida. Mas era tudo mentira, porque o diabo é assim, ele é enganoso, ele toma o coração de alguém e mostra para ela que aquilo que era ruim no mundo é melhor do que o que ela vive hoje. Sabe por quê? No Egito, sabe qual era a comida do povo? Pela manhã, no almoço, no café e na janta, pepino, alho e cebola. O Egito não dava proteína nem carboidrato. Você lembra quando o rei que se levantou esqueceu do que José tinha feito? Ele começou a ver que o povo estava crescendo, ele aumentou o trabalho, ele tirou a proteína, porque ele não queria que os israelitas se produzissem. Só que ele esqueceu que o crescimento do povo de Deus não estava na comida, mas estava na fé do Deus que eles serviam. E a Bíblia diz: quanto mais eram afligidos,
mais eles cresciam. O que nos faz crescer nos tempos difíceis é a nossa fé naquele que nos colocou nesse mundo. O que nos faz vencer em momentos de tempestade é a certeza daquele que me permitiu viver isso, irá dar um basta e o seu nome será exaltado sobre a minha vida. E aí Tiago continua dizendo: tenha porém a paciência, a perseverança, a sua obra perfeita. Olha o que a Strong diz: e que a perseverança tenha uma realização completa, perfeita, ou seja, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Nós precisamos ter cuidado de falar isso aqui, porque a ideia que nós temos quando apenas lemos, sem fazer uma exegese do texto, é: quando eu tenho fé, em meio à provação, Deus ele me torna perfeito e completo. Há quem diga: de nada tenho falta. Então, só que essa perfeição e essa completude de Deus aqui, não é me tornar uma pessoa perfeita, porque todos nós somos pecadores. Não é me tornar uma pessoa sem pecado. Não é me tornar uma pessoa santificada ao ponto de me tornar diferente dos meus irmãos. Porque cá para nós, há alguns crentes por aí que acham que são mais perfeitos do que os outros. Teve um rapaz que me procurou uma vez e disse assim: olha, meu irmão, para pregar como você prega, você não deve nem ver televisão, né? Eu falei: rapaz, se eu vivesse assim, Jesus já tinha me levado. Eu sou de carne e osso igual a você. Tem alguns crentes que acham que são mais perfeitos, e aí eles começam a enxergar defeitos somente em outras pessoas. Somente em outras pessoas e nunca neles. Eles nunca estão errados, eles nunca podem pedir perdão, eles nunca podem retroceder para Deus trabalhar e eles continuarem de novo. Mas não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo aqui que quando eu uso a minha fé em tempos difíceis e adquiro uma perseverança, adquiro uma paciência, eu persevero. E perseverar aqui no texto não é atingir um estado de ausência de falhas, não, mas de maturidade e integridade. Como assim? Tiago está dizendo que no tempo difícil, se nós usarmos a nossa fé, nós vamos ter maturidade para saber que foi o nosso Deus que nos colocou. Nós vamos ter integridade para saber que se Ele nos colocou, Ele requer uma resposta de nós. E qual é a nossa resposta? Integridade. O que é integridade? É ser perseverante naquilo que está tentando me parar. Você lembra de Daniel na Babilônia? Eu não quero me contaminar com o manjar do rei. Você lembra de Jesus em Mateus capítulo 4? Lança-te daqui e dá ordem aos anjos. Não, está escrito isso. As 3 propostas do diabo para Jesus foram respondidas com a mesma resposta. As 3 perguntas foram respondidas com a mesma resposta. Está escrito. Todas as vezes que nós somos provados, é um sinal que Deus requer de nós o entendimento, que nós precisamos olhar para esta palavra. É ela que vai nos dar força para enfrentarmos os dias maus. É ela que vai nos dar força para entendermos os processos de Deus. Foi lido aqui pelo presbítero Kleber, muito bem explicado sobre a vida de Jó. E Jó foi alguém que teve maturidade e integridade. Os amigos de Jó achavam que ele estava em pecado. A mulher de Jó achava que o Deus que ele servia tinha abandonado ele. Mas Jó, na sua maturidade, entendeu que Deus colocou essa oportunidade sobre a vida dele para ele entrar em uma outra dimensão no mundo espiritual, para reconhecer que o Deus que tirou é o mesmo Deus que multiplica, que o Deus
Deus que tirou é o mesmo Deus que dá. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O Deus que permite você viver provações é o Deus que te tira das provações. O Deus que permite você viver tempos difíceis é o Deus que vai favorecer dias de vitórias e de multiplicações sobre você e toda a sua casa. Será que tem alguém que pode reagir a essa palavra? Será que tem alguém que recebe que Deus tem este poder? A ideia de Deus aqui, aplicada por Tiago, é que durante as tentações, o nosso caráter é desenvolvido. Para pensar, irmãos, não vamos ser hipócritas, né? Mas quando eu estou muito bem, muitas vezes eu oscilo naquilo que eu deveria fazer, independente do tempo que eu vivo. Eu devo orar, eu devo ler a palavra, eu devo jejuar, eu devo ter paz com os meus irmãos, eu devo ser equilibrado, eu devo viver uma vida em que eu honre a minha família, eu devo honrar as minhas lideranças. Nós precisamos fazer independente da realidade. E aí quando Deus percebe que não está do jeito que Ele quer, Deus aperta. Deus começa a apertar. Existem pessoas que estão sendo apertadas há 40 anos, 30 anos, e continuam vivendo uma mesmice da vida, porque não entenderam que vale a pena sofrer agora, para desfrutar lá na frente diante de Deus. Vale a pena entender agora o tempo da provação, porque essa provação não é para parar, mas é para se crescer ou crescer diante de Deus e amadurecer. Porque alguém que tem o caráter forjado, alguém que tem o caráter fortalecido, não dá trabalho, trabalha. E aí você vê essa completude do caráter em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Opa, existe um poder de Deus que em nós opera, para fazer tudo. Então, se ainda não aconteceu tudo, é porque ainda precisamos entender o porquê. Precisamos ter um caráter forjado. Ou qualquer palavra te tira da graça. Ou você não aceita um não. Ou se for, porque irmãos, vamos ser sinceros, tem gente que dá problema por tudo. Mas vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Versículo 5 de Tiago ainda, ele diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, a todos, dá liberalmente, e não lança no rosto. Tiago está dizendo, no momento difícil, se você não entende esse processo, precisa entender. Se não entende o porquê desse reboliço, precisa entender. Se não entende o porquê dessa tentação e provação, precisa entender. E a única maneira de entender é pedindo a Deus sabedoria. A sabedoria é tão importante na nossa vida, preste bem atenção. Salmos 19:2, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. 37:30 de Salmos, a boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. Salmo 49:3, a minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será
de entendimento. Salmo 51:6 diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 111, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Lucas capítulo 21, verso 15: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderei resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Atos capítulo 6, verso 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Atos ainda 6, verso 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Atos 7:10: e livrou de todas as suas tribulações, e lhes deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Efésios capítulo 1, versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 3:10: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades. Nós não precisamos de dinheiro para sair das provações, nós não precisamos de canudos de faculdade ou de teologia. O que nós precisamos é de uma sabedoria que não é humana, que não se aprende em sala de aula, mas de uma sabedoria que vem dos céus. Louvado seja Deus. Que Deus te dê sabedoria para viver os tempos difíceis que Ele escolheu você de passar. Que Deus te dê sabedoria para saber lidar com os tempos difíceis, para que o nome dEle seja glorificado em toda a sua vida. E aí Tiago continua reforçando que, além de passar com fé para produzir paciência e perseverança, Tiago diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte: a pessoa que é indecisa, ela é instável, ela é sem direção. Você já viu na área sentimental? Geralmente o jovem cristão, ele deveria fazer o quê? Orar. Ele deveria também entender o seu futuro, se quer estudar, se quer fazer faculdade, quer planejar o seu futuro. E depois, quando Deus mostrasse uma pessoa íntegra, uma pessoa diferente, essa pessoa automaticamente, junto com a outra, iriam orar primeiro, para Deus confirmar. Depois falariam ao seu pastor, ao líder de jovens, ao pai e à mãe de cada pessoa. E após isso, Deus confirmando, aí eles namorariam com a perspectiva de casar. Só que por que não dá certo? E você vê alguns namorando várias vezes, outros sozinhos em tempos indeterminados, e outros vai e volta toda vez com a mesma pessoa. Por quê? Porque não tem sabedoria. Porque se tivesse sabedoria, esperaria o tempo certo, se prepararia para o tempo certo. Então por que essa... E eu vou entregar tudo, irmão, porque eu não tenho medo nenhum, estou na minha igreja, e pouco me importa, porque eu sei o que eu estou falando. E sabe qual é o grande problema disso? Essa pessoa não tem sabedoria ao ponto de estar cega, e todas as vezes que tenta não dá certo, mas o seu chamado está guardadinho dentro de uma caixa. Por quê? Porque não tem sabedoria. Estava bem quando estava sozinho, namorou,
acabou a pessoa. Mastiga essa, engole. E dá glória. Verso de número 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sabe o que aumenta o microfone para mim aqui um pouquinho, que eu estou forçando bem a minha voz. Sei que eu grito, né? Mas eu vou dar uma afastada quando eu for gritar. Sabe o que Tiago está dizendo aqui, irmãos? Que essa pessoa que não trabalha com sabedoria, esta pessoa que é oscilante, instável, essa pessoa não pense em nenhum momento da sua vida que vai receber galardão de Deus, que vai receber salvação, mas não vai mesmo. Você acha que Jesus deixou para a gente escrito que o que guardou e enterrou o talento, ele recebeu o galardão? Não. Porque não produziu, não cuidou, não zelou, não guardou. Deus entregou a cada um de vocês um talento, um dom e uma chamada. Independente se o homem queira ou não, se você se colocar na posição, se você se consagrar, se você obedecer, Deus irá realizar tudo. E aí, esse que não tem compromisso, ou melhor, Tiago está dizendo, quem não tem compromisso com Deus, irmãos, tem gente na igreja que tem compromisso com o departamento, com a liderança do culto que ela dirige, que ele dirige. No culto que dirige, não falta um. No departamento que trabalha, tem que ser o que ela quer, o que ele quer. Por quê? Serve a si mesmo. Serve ao homem. Que é isso, irmão? Você está batendo? Coloca para mim aí, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. Versículo 58. Coloca aí, por favor. Eu não quero que fique mal entendido aqui, eu sou muito transparente, então preciso colocar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Eu vou ler aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é no... Opa, não está dizendo aqui que é no departamento. Não está dizendo aqui que é no culto que dirige, é no Senhor. Sabe por que Paulo fala no Senhor? Porque tinha gente trabalhando para si mesmo. Por isso que ele inicia a carta de Coríntios dizendo, ó, uns são de Paulo, outros são de Apolo e outros são de fulano. Aqui não tem que ter facção. Todos trabalham para o Senhor. Quer provar alguém se trabalha para o Senhor? Tira ela, tira ele, coloca outro para trabalhar para ver se ele vai apoiar. Dá o poder da decisão para os integrantes do departamento, para ver se vai querer. Uma pessoa que foi chamada para ser líder de departamento, ser líder de trabalho, tem que ser o maior exemplo na igreja depois do pastor. Tem que ser uma pessoa equilibrada, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem que ser uma pessoa que saiba se portar com os irmãos, tem que ser uma pessoa que desce para falar com a igreja, tem que ser uma pessoa que tenha sabedoria para não humilhar ninguém. Ah, mas eu tenho 700 anos, eu estou desde a época do pastor Getúlio. Irmão, Jesus é o dono dessa igreja. E ele levanta quem ele quiser. Até quem chegou e tem 6 meses de Web Madureira. E eu louvo a Deus, irmão. Porque sabe o que eu quero ver? É a juventude toda pregando. E eu e Kleber ficar sentado aqui, ó. Só maravilha. Eu amo quando eu vejo a Bianca pregando aqui, porque essa menina tem um chamado terrível, terrível, não é só ela, tem outros jovens aqui, mas ela tem um chamado terrível. Eu queria ver, era muitos obreiros, muitos jovens pregando aqui, a gente sentado só dando glória, porque Deus usa todos que Ele chama para pregar nesse altar, e eu não tenho que enxergar nem você que eu faço, que acontece, não, aqui o maior é Jesus. E aí ele diz no verso 8, eu encerro. Tiago diz aqui, verso 8. O homem de coração dobre
é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre aqui é justamente o que eu estou falando, uma dupla mentalidade. Para ele, para ela, nunca nada está bom. Aqui, graças a Deus, não tem, né? Mas por aí tem uns amigos que senta e fica. Desafinou, gritou muito, falou muito baixo. Poderia ter terminado o culto no horário. Passou 10 minutos. Fez isso, fez aquilo. Irmãos, nós não viemos para fazer isso aqui. Nós viemos para adorar a esse Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz no 9: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Aqui, Tiago está fazendo uma pequena abordagem sobre a riqueza e a pobreza. E para encurtar aqui por conta do horário, Tiago ele quer resumir essa aplicação entre o pobre e o rico aos valores espirituais. Tiago está querendo dizer que o que mais vale na nossa vida não é o quanto temos, mas quanto somos diante de Deus. Porque o que adianta estar rico, mas pobre em espírito? E eu não estou aqui pregando sobre pobreza. Você tem que estudar, trabalhar, enriquecer, se for a vontade de Deus, mas que precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa ter a palavra de Deus sobre a tua vida. Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Eu tenho visto aí na internet influenciadores que têm 20, 30 milhões de seguidores com depressão, querendo se suicidar. E não é o propósito aqui, mas muitos deles são libertinos, propagam coisas horrendas, como por exemplo, essa casa de apostas. Aqui, graças a Deus, não tem nenhum crente que aposta em nada de Flamengo, de Vasco, de Tigrinho, né? Mas foram presos agora. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, está rico, com dinheiro, famoso, mas está preso. Por quê? Só cresceu de dinheiro, não de graça e poder de Deus. E aí Tiago conclui o verso 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Toda luta, toda dificuldade forja em nós o nosso caráter, extrai de nós uma vida de integridade, mas tudo isso tem uma recompensa de uma coroa que Deus tem para a sua vida. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus.